um prazer estar com vocês, minha gente, para um instante de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós escolhemos o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Eu entendo que é um tema muito sugestivo para todos nós, que temos muitas vicissitudes nessa caminhada terrena. Consolador, nós entendemos que é aquela pessoa que consola, que significaria consolar segundo o Evangelho, o Espiritismo. Seria aliviar o sofrimento das pessoas, reanimar as pessoas nas diversas dificuldades que podemos enfrentar. Até eu posso afirmar que Jesus Cristo, nome de Nazaré, não veio até nós só para nos ensinar o caminho da salvação, mas também nos auxiliar nos momentos de tribulações. Mas fica uma pergunta que todos vocês podem estar fazendo nesse instante: que tipo de ajuda ele veio nos oferecer? É nos momentos de sofrimentos, nos reanimando, nos encorajando a continuar a caminhada com dignidade nesta terra, onde todos nós sofreremos tribulações, sejamos ricos, pobres, enfim, não importa a situação de cada uma das pessoas. É uma afirmação do próprio Jesus, registrado no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 23, que ele diz taxativamente: neste mundo vocês terão tribulações, contudo tenham ânimo. Essa palavra ânimo tem um significado muito especial, porque, na verdade, é a única atitude capaz de nos conduzir para a vitória, que nos dá força para a superação das inevitáveis aflições. É um multiplicador de forças para todos nós. É como usar uma alavanca para remover obstáculos. Seria muito difícil tentar mostrar para vocês, mas creio que vocês entendem, não é? Se tiver um obstáculo na frente, por exemplo, uma pedra, se você colocar uma alavanca em um apoio aqui, fizer a sua força tem um multiplicador muito grande devido a esta alavanca. Inclusive na apostila do curso básico do Espiritismo, do 2º ano da Federação Espírita do Estado de São Paulo, tem um trecho muito específico para isso que nós falamos agora. Diz o seguinte: a dor é de fato uma das alavancas propulsoras para a evolução humana. Então essa alavanca realmente, não é? O apoio que Jesus nos dá, esse ânimo é fundamental para a evolução de cada um de nós nesta caminhada. Jamais, portanto, esmoreçam diante das dificuldades e tentem se livrar da melhor forma possível com o apoio de Jesus. Porque o acúmulo desses males no nosso interior podem gerar estresse, medo exagerado, que pode até exagerar para a tão temida doença que nós conhecemos como sendo a depressão. Dizem os especialistas que é o mal do século, que faz a alegria das multinacionais, das indústrias de produção de remédios para esse fim. Mas porque Jesus disse que todos passariam por aflições, é uma pergunta que nós precisamos sempre responder para nós mesmos. Evidente que há uma resposta
porque nada acontece por acaso neste mundo. Tudo tem uma causa. Assim, qual seria a causa de tantos transtornos na vida de cada um de nós que pode atingir a cada um individualmente ou pode também causar transtornos para pessoas que nós amamos e nós passaremos a sofrer também da mesma forma. As causas estão, segundo a doutrina espírita, nas vidas passadas, consequência de débitos contraídos. Por exemplo, será que você em outra encarnação não roubou, não matou, não enganou? Enfim, tantos males que nós conhecemos. E esses débitos serão cobrados, débitos que serão pagos. Na verdade, ninguém fica impune da dívida. A dívida que não prescreve. Pagá-las, então, implica em vários tipos de sofrimentos. Sofrimentos que são proporcionais ao mal causado. Nem mais, nem tampouco menos. Entende que esse pagamento também não tem a finalidade punitiva do castigo, dito puramente, mas sempre é um gesto de amor de Jesus. Por que gesto de amor de Jesus? Porque são oportunidades concedidas a todos nós para quitarmos as nossas dívidas, para podermos caminhar pelos caminhos do desenvolvimento. Deus quer a nossa purificação. Por isso são concedidas tantas oportunidades que são as reencarnações, quantos forem necessários, até pagarmos o último centavo dos débitos que nós contraímos. Inclusive diz a sabedoria popular, ninguém escapa da justiça divina. Todos nós, sem dúvida alguma, teremos que um dia saudá-las. Assim sendo, pagar débitos faz parte do processo de purificação que assegura a futura felicidade no plano espiritual. Consta nos livros, nos domínios da mediunidade, o seguinte: desencarnados e encarnados, todos palmilham os extensos campos de experimentação, condizente com os impositivos de nosso crescimento para a imortalidade. Perceberam, gente? Altamente ilustrativo. E para completar este mesmo pensamento, contém algo semelhante no livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, que diz o seguinte: nós sofremos por termos desconhecido o poder de Deus e duvidado de sua misericórdia infinita. Sofremos de nosso orgulho, egoísmo e de nossa avareza e todas as más paixões que não reprimimos. Sofremos de todo o mal que fizemos aos nossos semelhantes pelo esquecimento da caridade. Então, vocês prestem atenção à importância da prática da caridade na nossa caminhada terrena. Mas, mesmo diante de tantas maldades que nós praticamos nesta reencarnação, Deus é tão misericordioso que não deixa nenhum de nós abandonados, pois Ele mesmo disse: eu sou o Consolador. E mais, repetiu Ele aos seus discípulos, dizendo: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Mas Jesus, o homem de Nazaré, antes de partir
de sua missão aqui na terra, entre nós, disse no Evangelho de João 14, capítulo 15, 16. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará o outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, minha gente, já está entre nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz também com muita propriedade: venho ensinar e consolar os pobres e deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Percebeu, gente? Sofrer, chorar pelas dificuldades, faz parte da nossa caminhada. O próprio Jesus Cristo humano, ele passou por todos esses sentimentos. Isso não quer dizer que seja um mal para todos nós. Diante dessas situações, nós temos que prostrar diante de Jesus e fazer as nossas orações com a certeza de que os consoladores da espiritualidade chegarão até nós para enxugar as nossas lágrimas. Mas, como isso irá acontecer? No Evangelho segundo o Espiritismo, novamente, como essa palestra faz parte, com base no Evangelho, diz o seguinte: Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo, através do Espiritismo, que é o mensageiro do Espírito da Verdade. Sabem por quê? Porque este mundo não pode oferecer a força e a consolação necessária para superar as tribulações que surgem à nossa frente. Percebendo o que está registrado no Evangelho, a doutrina espírita oferece a todos nós os conhecimentos necessários para a superação dessas dificuldades que surgem à nossa caminhada. Por quê? Porque ela, a doutrina espírita, é a mensageira do Espírito da Verdade. Portanto, vamos ficar cientes que as dificuldades sempre estarão presentes na nossa caminhação nesta terra de expiações e provações. O que fazer, então, diante dessas inevitáveis dificuldades? Ficar chorando, lamuriando? Não, gente. De forma alguma. É preciso viver o ensino de Jesus, enfrentar as dificuldades com fé, confiando na presença do Consolador, e a ajuda chegará até nós por meio da espiritualidade. De alguma forma vai chegar até nós. Pode até ser por meio da intuição, aquilo que nós sentimos de vez em quando, né? E dá um estalo e a gente diz: puxa vida, é isso mesmo, a solução está aí. Então, é uma forma de ajuda que nos chega através da inspiração. Vamos confiar, portanto, em Deus, aquela confiança inabalável, como teve o salmista, quando ele louvou a Deus no Salmo 46, 1:3, ele disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre encontrado na tribulação, pelo que não tememos, ainda que a terra se abale, ainda que se abatam as montanhas nas profundezas dos mares, ainda que as águas rujam, espumem e estremeçam por causa da sua violência. Não importa que tipo de violência nós estejamos submetidos, mas nós, em Deus, vamos encontrar o nosso refúgio
assim como todos esses danos, todo o pavor provocado pelo coronavírus ou Covid-19. Há uma passagem muito interessante que vai nos possibilitar a complementar esse entendimento de Jesus, o nosso Consolador. Está em Mateus 14, 22 a 32. É preciso ter fé e muita coragem para todos nós no enfrentamento dessas situações. Jesus, ao término de mais uma das suas caminhadas de pregação do Evangelho, estava numa praia junto com seus discípulos. Ele chamou Pedro e disse-lhe: Pedro, eu preciso que você vá até a cidade de Cafarnaum. Pegue os nossos discípulos e vá de barco numa travessia no mar da Galileia. E pelo tempo, indicava que tudo seria facilitado, uma viagem tranquila, o tempo estava muito bom, céu azul, vento tranquilo, e assim eles iniciaram a sua viagem. Anoiteceu, tudo continuou tranquilo como antes, céu estrelado, lua prateada, tudo claro, enfim, uma viagem abençoada. Mas nem tudo corre desta forma, e de repente começaram a aumentar o sopro do vento, um vento cada vez mais forte, tempestades, e as ondas ficaram cada vez mais perigosas e mais altas, noite escura, e todos, naturalmente, ficaram apavorados, com medo diante dessa situação que surgiu de repente. Mas Pedro, vigilante a si mesmo ao que estava acontecendo à sua volta, de repente ele viu lá na frente, no meio daquela escuridão pavorosa, uma imagem de um homem, uma imagem brilhando. E Pedro apontou para os seus companheiros e disse: olha lá! Minha gente, eles ficaram muito mais apavorados ainda e gritavam: o que é isso? Será um fantasma? Jesus imediatamente disse, com aquela voz característica dele, voz de consolo, voz de carinho, dizendo: não fique com medo, sou eu, Jesus. Pedro, o mais valente dos discípulos, adiantou-se e disse: mestre, se é você, faça com que eu vá andando ao seu encontro. E o mestre disse imediatamente: venha, Pedro. E Pedro, corajoso, ele foi andando, andando. De repente, uma onda mais violenta, e ele ficou apavorado, com medo de ser engolido pelas ondas, e gritou: socorro, Jesus, me salve. Nesse instante, Jesus segurou as suas mãos, levantou e colocou no barco. E nesse instante, tudo serenou, tudo se acalmou. Voltou a claridade, céu azul, estrelas iluminando e a mesma lua prateada. E aí Jesus, então de repreensão, virou para Pedro e disse: Pedro, por que você não teve fé? É uma repreensão muito sugestiva, né? Não se pode faltar fé, a confiança inabalável naquele que é o nosso Consolador. Na verdade, minha gente, na nossa caminhada, na nossa navegação pelos mares da vida, acontece da mesma forma. Ora, nós estamos navegando num mar tranquilo, ora, num mar violento. E não se sabe
quando e como pode acontecer isso? De repente, você pode, nesta navegação, encontrar um mar violento pela frente, avassalador, e você não sabe nem como, nem de onde veio. O que fazer diante disso? Prostre-se diante do nosso Mestre Consolador, façam as suas preces e tenham a certeza que nessa escuridão existencial que você está vivendo, pelos seus olhos da fé, você vai enxergar lá na frente o Mestre Jesus, dizendo a você, com todo carinho e com todo amor, venha meu filho, venha minha filha, que eu te ajudarei a aplacar todas essas dificuldades que você está vivenciando. Ele nos receberá de braços abertos. Sabe por quê? Como diz no tema de hoje, Cristo é o nosso Consolador. Eu encerro esta mensagem a todos vocês que ouviram, confiando que esta tempestade violenta que nós estamos vivenciando em forma de um vírus que a ciência ainda não conseguiu dominar. Mas tenho a certeza que com as orações, com o povo unido, nós também vamos encontrar nas mãos do Consolador tudo que for necessário para superarmos com tranquilidade, com dignidade, sem perdermos a nossa alegria de viver e a confiança total em Deus, que Ele só nos quer o bem. Ele ama cada um de nós. Mesmo diante de todas as nossas maldades, os nossos erros, mas Ele quer nos corrigir, quer nos ajudar na nossa evolução, porque quanto mais rápido atingirmos o patamar, o nível desejado por Deus na nossa evolução espiritual, ou seja, alcançar a plenitude da pureza espiritual, será um momento de alegria, não só para Ele, que é o nosso Pai, mas para o nosso Mestre, Jesus, o Consolador, e todos os demais que já estão lá como mensageiros, como trabalhadores diretos com o nosso Mestre Jesus. Trabalhadores esses que sempre estarão junto a nós. Está aqui comigo nesse instante agora, nesta sala, e tenho absoluta certeza, embora vocês estejam em lugares distantes, nos seus lares, no recesso, cumprindo essa contenção social, tenho a certeza que a mesma vibração que eu estou recebendo aqui nesse instante, vocês também estão recebendo nesse instante. Que Deus abençoe a todos nós e que possamos vencer em nome de Jesus todas as dificuldades. Só por um motivo. Não esqueçam, Cristo é o nosso Consolador e está disponível a todos nós que o confiamos e cremos na sua palavra. Pela atenção, minha gente, muito obrigado.